Olá pessoal, tudo bem? Luciana Luz aqui, sejam bem-vindas ao meu canal A Portadora da Luz. Convido vocês para lerem comigo Corpo de Luz. Eu estou lendo pela primeira vez esse livro e me veio essa inspiração. Se você vai ler, por que não ler para outras pessoas participarem? É um estudo, né? E também estou convidando as minhas alunas do curso de apometria para para lerem esse livro junto comigo. Eu vou abrir uma nova turma para o curso de apometria agora em janeiro. Se você tem interesse em fazer um curso muito completo que chama Apometria Multidimensional, porque o próprio curso é multidimensional, nós estudamos muitas coisas. eh, Fica aí o convite, entre em contato comigo. Eu estou sempre deixando aqui na descrição e no comentário fixado o link para o meu WhatsApp. E eu também tenho grupos no WhatsApp que eu acompanho todos os dias, onde nós fazemos meditações, onde eu trago um podcast com algumas mensagens semanais, tá? E se você quiser, entre em contato. Bora para a leitura, que esse livro tá muito bom de ler. Eu estou aqui compulsiva no livro. O segundo nível do corpo de luz. A gente já leu o primeiro, né? Então agora vamos ler o segundo. No segundo nível, o plano etérico de 6 dimensões começa a ser inundado de luz e começa a dissipar as estruturas de 4 dimensões que prendem a pessoa às expectativas kármicas ao longo de todas as vidas. Em consequência disso, vocês podem começar a se sentir um pouco desorientados, além de serem acometidos de mais ataques de gripe. É bem provável que vocês fiquem de cama se perguntando por que estou aqui, quem sou eu, e podem ter uma vaga ideia de que existe algo chamado espírito na vida de vocês. Vamos agora definir um outro termo. Quando usamos o termo alma, estamos nos referindo à parte diferenciada do espírito, que vive através do corpo físico. Quando dizemos espírito, estamos nos referindo àquela parte de vocês que é indiferenciada e totalmente ligada à fonte. Portanto, no segundo nível do corpo de luz, são dissipadas as estruturas de quarta dimensão que começam a mudar a rotação das formas geométricas dos corpos emocional, mental e espiritual. Vocês começam a mudar muito rapidamente. Grande parte do que vocês sentem é puramente físico e podem se sentir extremamente cansados. Bora para o terceiro nível. O terceiro nível do corpo de luz, as sensações físicas tornam-se extremamente fortes. O cheiro dos restos colocados na lata do lixo pode, por exemplo, levá-los às raias da loucura, mesmo se vocês estiverem no andar de cima. Nossa, que hipersensibilidade! Tudo pode parecer incrivelmente tátil. A cadeira na qual vocês estão sentados, as roupas que estão usando podem incomodá-los terrivelmente, pois vocês estão extremamente sensíveis. Muitas pessoas redescobrem o prazer sexual no terceiro nível do corpo de luz. É por essa razão que aumentou o número de nascimentos desde abril de 89, quando o planeta e sua população foram ativados para o terceiro nível. Tudo o que está acontecendo está muito concentrado no corpo físico. Ele está começando a se expandir para o que nós chamamos de sistema biotransdutor. O corpo físico foi feito para decodificar e lidar com as energias de luz superior, bem como para transmitir essas energias para o planeta. Como parte do jogo da separação, essas funções atrofiam-se. A intensificação das sensações físicas é o primeiro sinal do despertar do corpo para o seu caráter biotransdutor. Jatos de luz indiferenciada são emitidos pela mente suprema nas linhas oxiotonais de quinta dimensão, a partir das interfaces dos pontos giratórios axiotonais na superfície da pele. Começa a formar-se um sistema circulatório axial de quinta dimensão. O sistema axial expande-se então até os pontos giratórios e ativa em cada célula do corpo físico. Enquanto no primeiro e no segundo nível do corpo de luz, o corpo físico era inundado de luz, agora no terceiro nível, cada célula é focalizada pela luz através do sistema axial. As mitocôndrias reconhecem essa luz como uma espécie de alimento e produzem mais trifosfato de adenosina. Como a luz que é recebida pela célula é uma energia utilizável, uma quantidade menor de trifosfato de adenosina transforma-se em difosfato de adenosina. Quando o sistema axial passa
a energia da mente suprema para os pontos giratórios das células. Esses produzem frequências de som e luz que alteram a rotação atômica na molécula do trifosfato de adenosina. Tem início um outro tipo de atividade. Os três grupos de fosfato que formam a base da molécula do trifosfato de adenosina começam a funcionar como uma antena para captar a luz indiferenciada, e a extremidade simétrica da molécula funciona como um prisma, fragmentando a luz em espectros de cores sutis, usados pelos códigos do DNA inativo. Que legal! Antes da ativação do corpo de luz, o ácido ribonucleico transmitia mensagens num único sentido. Ele levava as instruções dos 7% ativos do DNA às outras partes da célula, como, por exemplo, a ordem para sintetizar determinadas proteínas. No terceiro nível do corpo de luz, o ácido ribonucleico transmite mensagem nos dois sentidos. Ele passou a retransmitir os códigos do DNA à luz, fragmentada em frequências de cores pelo prisma antena do trifosfato de adenosina. De volta para os códigos DNA. Os códigos genéticos inativos são ativados gradualmente em cada nível do corpo de luz e passam suas informações para o ácido ribonucleico, que as retransmite para as demais células. Isso é muito parecido com a tecnologia a laser do novo CD, desenvolvida na Terra. Ai, gente, foi engraçado isso. Tecnologia laser do novo CD foi ótimo. Uma enorme quantidade de informações pode ser armazenada em um único disco. Imagine que uma imensa quantidade de informações pode ser armazenada em um espectro de cor vermelha, e enormes quantidades de dados podem ser armazenados em um espectro de cor azul. Bom, isso é verdade. Na apometria a gente sabe muito bem. A gente estuda cromoterapia e a gente utiliza em todas as sessões as cores e, meu, vem muita informação em cada raio, em cada cor. Um raio laser vermelho atravessa o disco, possibilitando a leitura de todas as informações vermelhas, embora vocês ainda não saibam o que está armazenado no espectro azul. Passando um raio laser azul sobre o CD, todas essas informações tornam-se disponíveis. As frequências de luz e cor leem o DNA de maneira muito semelhante. Antes de o espectro de cores ser transmitido, vocês não têm nenhuma ideia do que ele contém. Cada nível do corpo de luz tem seu próprio código de cor e som. Dessa maneira, o espírito realiza a mudança gradual do corpo físico. A transmissão de informação num só sentido, do DNA para o ácido ribonucleico, e o ciclo de energia trifosfato de adenosina, difosfato de adenosina eram sistemas fechados, que asseguravam a entropia. Nada podia mudar, senão decompondo-se. Interessante. Então, antes eram sistemas fechados, que faziam com que o nosso corpo se decompusesse, né? Com a ativação do corpo de luz, novos sistemas totalmente abertos podem desenvolver-se, tornando acessíveis para o corpo quantidades infinitas de informação e de energia. O diálogo entre o corpo físico e o espírito foi iniciado. Gente, é interessante estar lendo isso, porque, cara, a gente está passando por coisa, nós já passamos eh, por essa conexão com a nossa centelha divina, né? Quem está aí na meditação, na busca pela conexão com o espírito, que é a centelha divina, quem já sentiu esses blocos de informação que chegam em quantidades assim que chega a ficar com a cabeça enorme de pesada. Eu recebo muita canalização, muitos blocos de informação quando eu estou atendendo com apometria, quando eu estou atendendo com a própria psicoterapia. É incrível quando eu estou meditando, né. Então, isso tudo aconteceu lá em 1980, né, o espírito foi o diálogo entre o corpo físico e o espírito foi iniciado. Nos 2 primeiros níveis do corpo de luz, pode-se ainda reverter todo o processo, pois o trifosfato de adenosina e o ácido ribonucleico ainda não passaram a funcionar dessa maneira nova. No terceiro nível do corpo de luz está ocorrendo uma mudança contínua que vocês não podem deter. É por isso que o corpo de luz, é por isso que a ativação das populações indígenas deste planeta e do próprio planeta ocorreu no terceiro nível do corpo de luz.
pois assim o processo simplesmente não poderia ser alterado. Essa ativação no terceiro nível do corpo de luz também estabeleceu uma correlação entre este planeta e os outros que estão ascendendo no plano físico, de modo que estivessem todos sincronizados. Não é apenas este planeta que está ascendendo, toda a dimensão está ascendendo, e também todo o plano astral. Quando essa ascensão estiver concluída, não existirão mais os planos físicos e astral. Todo esse processo constitui algo a que denominamos inspiração da fonte. De acordo com o nosso modelo, a fonte, o ponto um, tudo que existe, o Deus, né? Eu gosto de dizer tudo que há, né? Manifesta-se em forma de inspirações e expirações de criatividade. Expirações muito lentas e inspirações muito rápidas. Um obreiro da luz certa vez nos perguntou por que leva bilhões de anos para que esse jogo chegue a esse nível de separação, se depois o revertemos em apenas 20 anos. Imagine que vocês são o Uno, e como tal, vocês decidem investigar as inúmeras facetas do que vocês são através dos níveis de individualização progressiva. É como estender um elástico. À medida que vocês desenvolvem uma individualização cada vez maior, o elástico torna-se cada vez mais rígido, até chegar a um ponto em que ele não pode mais ser estendido. Vocês afastaram-se o máximo possível do ponto um, e a tensão é enorme. Nesse momento, vocês voltam atrás e soltam um elástico que representa a separatividade. O que acontece? Vocês voltam ao ponto um rapidamente. Neste planeta, interessante, né, gente, essa metáfora do elástico que ele usou. Gostei bastante, deu para entender bem. Neste planeta, o jogo da separação chegou a um ponto em que se tornou impossível qualquer relacionamento entre as pessoas. É verdade. Todos os relacionamentos kármicos pelos quais vocês podiam passar já ocorreram, e com isso vocês iniciaram a fase da inspiração. O jogo acabou. É hora de voltar para casa. Gente, ele mal sabia que nós íamos chegar em 2025. O que denominamos obreiro da luz são membros de equipes de transição que estão neste planeta para auxiliar nesse processo de luz. É para isso que vocês estão aqui. Algumas pessoas estiveram neste planeta durante todo o ciclo. Outras auxiliaram na montagem desse jogo específico e decidiram ficar aqui para ver como ele funcionaria. Se considerassem esse processo do ponto de vista do tempo linear, vocês veriam que estão tanto no tempo linear quanto nos tempos paralelos, sendo ativados, tornando-se luz. Um planeta não acende em um determinado instante, ele acende desde o momento da sua criação. É por isso que muitos de vocês tiveram tantas vidas aqui. Outros estão vindo auxiliar agora, o que também é muito bom. Deixa eu ver como está o nosso tempo, senão eu fico perdidinha aqui. Nós estamos com 13, vai dar para ler mais um pouquinho, tá? Quarto nível do corpo de luz. Quando vocês passam para o quarto nível do corpo de luz, começam a entrar naquilo que chamamos de estágios mentais. Isso causa uma enorme mudança na química e no eletromagnetismo do cérebro. Nessa altura, se vocês tiverem cristais reguladores no corpo etérico, eles poderão se tornar extremamente incômodos. Vocês poderão começar a ter dores de cabeça constantes, ataques, dores no peito, vista obscurecida e deficiência auditiva. Hum, interessante, né? Eu não tenho dores de cabeça, elas são bem assim pontuais. Ataques, eu não sei o que que ele quis dizer com ataques. O ataque espiritual a gente tem com frequência. Dores no peito eu tenho bastante. Vista obscurecida não, mas vista embaçada sim, tanto que agora eu tô usando óculos. E uma certa deficiência auditiva, sim, principalmente do lado esquerdo. Ai meu Deus. Esses cristais impedem que as linhas de luz estabeleçam conexões no padrão de quinta dimensão, assim como a eletricidade. Dor no peito é algo que vocês podem sentir durante todo o processo para o corpo de luz, pois o coração começa a se abrir para níveis cada vez mais profundos. Todo o aparelho visual e auditivo começa a se alterar em consequência da expansão do cérebro. Tem início uma atividade totalmente diferente no quarto nível do corpo de luz. O cérebro começa a estimular ambos os hemisférios e ao mesmo tempo. E se houver algo impedindo de fazer isso, podem surgir complicações. A maioria das pessoas começa a sentir como se uma corrente elétrica
atravessasse a cabeça. Outro dia eu fiz uma apometria para uma moça que é uma terapeuta maravilhosa, com muita luz, mas ela tinha dores de cabeça que ela falou que pareciam que eram choques na cabeça. Interessante. É possível que vocês sintam uma energia elétrica literalmente percorrer o crânio e a coluna. Vocês podem ter a primeira experiência do que é o pensamento não linear, que pode ser agradável ou aterrorizante. Vocês começam a passar por uma mudança do nível mental. O corpo mental começa a dizer a si mesmo: Deus meu, parece que perdi o controle. É, gente, esse mês de novembro eu tive umas sensações assim, sim, viu? É comum no quarto nível do corpo de luz aparecer alguém na vida de vocês dizendo: o mais importante é seguir o espírito sem hesitar, ou algo semelhante. De repente, o corpo mental é assaltado pela ideia: meu Deus, talvez haja alguém controlando tudo isso, porque com certeza eu não estou. E começa a mudar a percepção que vocês têm de si mesmo, passando a não ter mais tanta certeza do que é real ou não. O espírito começa a mostrar imagens muito mais amplas e abrangentes da realidade ou dos padrões dos corpos energéticos. No quarto nível, tem-se uma vaga ideia de que existe um espírito. Subitamente, recebe-se impulsos de partes desconhecidas e a pessoa começa a achar que talvez convenha seguir esses impulsos. O corpo mental grita: espere um pouco, o que isso significa? Ele começa a querer deter o controle sobre o mundo e fica muito agitado, pois começa a perceber que tudo está mudando. Tudo o que ele definiu como real está começando a mudar. Quando ele fala que o corpo mental, né, para mim eu leio como ego, né? Parece que ele está falando do ego da mente, né? A mente inferior. A pessoa começa a ter surtos de telepatia ou clarividência. Nossa, tem muitos médiuns com a sua mediunidade, assim, desequilibrada, descontrolada, fora de alinhamento, né? Que vem para a apometria, e aí a gente precisa ajudar a alinhar. É simplesmente como se neste momento todo mundo estivesse sentindo certa empatia. E, de novo, o corpo mental tenta assumir o controle, porque percebe que o corpo emocional está se abrindo e, obviamente, ao seu ver, isso é perigoso e pode pôr a vida de vocês em risco. É, gente, a gente sabe que o trabalho da mente, do ego, é manter a gente saudável e protegido. É isso que a mente quer fazer. E para isso, tudo aquilo que vem diferente de mudança, a mente, ela entra em resistência, né? Por isso, os instantes de empatia podem ser extremamente incômodos para as pessoas, embora, ao mesmo tempo, possam ser muito estimulantes, pois proporcionam uma ligação muito maior com todas as coisas, uma sensação do tipo, estou ligado às coisas daqui. Algumas pessoas talvez eu já conheça de outro lugar. Conheço você de algum lugar, você me parece familiar. E vocês começam a desconfiar de que talvez haja um propósito para estarem aqui. Ai, ai, interessante, né? É, eu estava participando de um estudo com um grupo de estudos do corpo ressonante e ela estava falando conosco sobre empatia, de que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quem é terapeuta, mais sensível, que tem mediunidade, com o excesso da empatia. Até mesmo a empatia, ela é um sentimento que desencadeia emoções. E quando a gente está sendo guiado pela empatia, pelo excesso da empatia, a gente entra num processo de identificação. E a gente começa, como nós temos essa sensibilidade mediúnica, a gente começa a pegar para nós nos identificarmos com as dores das outras pessoas. E aí começa um sistema de sentir que eu não mereço, porque como assim eu vou acessar as infinitas possibilidades de prosperar, de fazer o meu negócio dar certo, de me curar de uma doença, de me relacionar e ser feliz num relacionamento, se fulano, se beltrano, se ciclano não consegue. E aí nós sentimos culpa por estarmos sendo felizes aqui e agora, pela alegria que sentimos, já que sempre vão ter ao nosso redor pessoas que estão doentes, que estão tristes, que estão passando por dificuldades muito graves na vida. E aí a gente começa a sentir culpa de tentar ser feliz, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso da empatia. Ela é importante para nós nos conectarmos com as pessoas, mas quando ela é exacerbada, ela traz um nível de identificação.
Então eu tomo aquilo que é do outro, é o famoso médium esponja. Ele suga para si a dor do outro, quando na verdade o que a gente precisa fazer é ser um agente de transmutação, de transformação das energias, a alquimia verdadeira. É eu transformar com a minha luz, com a luz que eu sou, que eu emano da minha consciência, as trevas, as sombras em luz. Esse é o nosso trabalho. Não puxar as trevas, as sombras, os obsessores das outras pessoas para o meu campo. Esse não é o meu trabalho, não é o seu trabalho. Cuidado com o excesso de empatia. Quando a gente está tomado pela empatia, a gente também se esquece do jogo kármico. Sabe quando você está assistindo alguns canais da TV? Eu não vou citar o canal, mas vocês vão entender do que eu estou falando. E de repente entra um comercial de uma organização de médicos que trabalham lá na África. E aí começa a aparecer aquelas crianças. E mas, na verdade, aquilo são cenas bem antigas, né? Bem antigas que eles coletaram, eles fizeram esse videoclipe. E aí, quando você vê, você se pega sentindo culpada por estar aqui no Brasil e ser feliz, e ter abundância, e estar gordinha, e ter a geladeira cheia, e por ter água potável. Esse é o perigo do excesso de empatia. Nós precisamos entender o jogo kármico. Precisamos estar ciente que cada pessoa, cada ser veio com suas questões para serem tratadas, fez as suas escolhas, porque a gente tem a tendência de esquecer que nós estamos aqui por escolhas, que nós assinamos acordos espirituais do que nós iríamos viver aqui. E nada está errado no jogo kármico, tudo está no seu devido lugar. Quando a gente olha para fora da janela da nossa vida, né? Cada um cria a sua vida, a sua realidade. Eu procuro criar um oásis dentro da minha casa, da minha família, aonde aqui as pessoas são bem acolhidas e elas podem se sentir bem, um ambiente de paz, de serenidade. Mas nós sabemos que botando a cabeça para fora da janela existe o caos, né? A gente vê pela vida dos vizinhos, enfim, existe o caos lá fora. Você não pode mudar o mundo, você só pode mudar o seu mundo. Você não pode querer que as outras pessoas sejam felizes porque você é feliz. Você pode apenas olhar para fora, para essa janela e falar: ok, todas essas coisas ruins estão acontecendo. O estado, a cidade tal foi inundada pelas chuvas. X pessoas morreram no litoral. Ok, um avião caiu. Ok, essas coisas estão acontecendo, são reais aqui nessa matriz, mas não estão acontecendo comigo. Então eu faço o quê? Envio luz para quem está passando por sombras, por trevas. Você quer ajudar? Entre em grupos como o nosso grupo de apometria, que nós fazemos atendimentos assistenciais gratuitos para pessoas que estão sofrendo, para grandes tragédias que acontecem, para guerras. Nós trabalhamos, estamos a serviço do planeta Terra, ancorando luz. Ah, vocês não fazem nada, só envia luz? É engraçado, eu acho antes eu ficava puta da vida quando alguém falava isso pra mim: "Ai, vocês só mandam luz?". Mas, cara, como que a pessoa vai entender que nós somos luz e que nós enviar luz é a melhor coisa que você faz? Porque, ok, você enviou água, você enviou alimento, mas não é só de água e alimento que as pessoas vivem. A luz é importante. Então, você quer ajudar? Participa de um grupo de reiki. Então, existem outras formas de você ajudar. Você nem precisa fazer isso em forma grupal, você pode simplesmente, antes de dormir, enviar luz, imaginar que luz sai, que luz desce, um feixe de luz, uma coluna de luz sobre alguém que está sofrendo, sobre um lugar que foi devastado com, sei lá, um vulcão, ou sei lá qual tragédia no mundo está acontecendo, entende? O que você não pode é acordar de manhã e já se conectar com essas coisas. O que você não pode, antes de dormir, ficar rolando o feed e ir olhando para essas cores, para essas coisas, porque você está se identificando e puxando as energias. Você tem que emanar energia e não absorver essas energias, percebe? Gente, eu senti de falar isso, tá? Eu espero que venha de encontro com alguém que precise ouvir isso, porque veio espontaneamente, tá bom? Vamos ser empatas, mas vamos diminuir um pouco o nível dessa empatia, para que a gente não sofra também e para que a gente possa ajudar o outro, ok? Que vocês fiquem bem. Até a próxima sessão aqui da leitura de Corpo de Luz. Eu estou amando esse livro. Um beijo.